noite a todos. Eu acho que eu tenho que começar falando que eu não sei se é o irmão Agar, mas eu tô com as duas mãos bem geladas. Mas seguramente de emoção por estar aqui com vocês. Porque eu acho que celebrar 71 anos de uma casa é de emocionar qualquer espírito. Eu que, como muitos de vocês, também sou espírita de berço, sinto um especial nervoso, aquele nervoso bom de estar aqui à frente de vocês para trocar algumas figurinhas. Eu gosto de falar que eu não sou palestrante, não. E como de mineiro para mineiro, eu posso falar que eu gosto de contar as minhas histórias. Embora jovem, já tive a oportunidade de viver muitas experiências. E aí, quando a gente é convidado pelos amigos para falar em público, eu acho que o ideal é que a gente conte um pouco das nossas histórias, né? Todos as temos, muitas e muitas. Mas eu penso que quando a gente vem à frente, a gente tem a obrigação de estudar as nossas próprias histórias. E foi o que eu fiz nesses últimos meses, para que a gente iniciasse essa semana, né? Como filho de professor de português, eu não me furto a seguir alguns critérios. E quando o Cláudio me convidou e logo em seguida falou o tema, eu tenho por hábito analisar bem o título. É óbvio que qualquer livro, você muitas vezes compra ele pela capa e pelo título, né? Ultimamente está tendo umas capas bem bonitas e uns títulos bem ruins, né? Mas a gente acaba comprando mesmo assim. Eu costumo analisar o lugar que eu vou, né? Eu sou arquiteto, professor num curso de engenharia, e é por força da profissão pensar como será falar em Belo Horizonte, né? A minha capital política, embora Uberlândia é pouco ligada aqui a Belo Horizonte. E também gosto de pensar qual é o significado de estar aqui. Isso tudo pretendo responder nessa... Eu tenho até às 9h30, para que a gente possa trocar algumas figurinhas, né? Então, de cara, pensar no tema Jesus e a atualidade é fazer um mergulho também na nossa história coletiva, né? Porque a atualidade é o tempo que vivemos agora. Nas ciências, de uma forma geral, a academia, ela tem um pouco de dificuldade de estudar o que está acontecendo exatamente agora. Porque a academia, por natureza, analisa os fatos que já ocorreram. E a partir disso os observa, especialmente as ciências antropológicas, né? Ou atualmente as ciências sociais. Mas nós estamos aqui na Academia do Espírito. Aqui é a Universidade do Ser Espiritual. Então, o nosso olhar, e essa expressão nem é minha, é do Herculano Pires, que defende que as casas espíritas todas deveriam ser laboratórios do Espírito, né? Não há melhor lugar para se investigar quem é o Espírito do que a casa espírita. Por isso, pensar na atualidade e Jesus não é uma tarefa muito fácil. Não só não é fácil, como também é muito séria. Séria porque acaba contando o nosso percurso. Falar da atualidade não é falar do que acontece no mundo exógeno, lá de fora, externo. Falar da atualidade é falar do nosso mundo. Nós construímos este mundo. Estamos construindo ele agora. Por isso é muito sério. É tão sério que exige de nós o cuidado de saber como nos vincularmos a uma palestra como essa. Porque às vezes a gente pode sair daqui só com as informações. Para a geração da informação, que é essa que nós vivemos agora, né? Por redes sociais, WhatsApps e etc.,
É muito fácil se informar do que acontece na atualidade. Coisa de 2 semanas para trás, eu fiz uma palestra na faculdade que eu trabalho sobre inovações tecnológicas. E aí eu fiz uma coletânea daquilo que está saindo de novidade no mercado, no que diz respeito a tecnologias, e os alunos ficaram assim surpresos, né? E eu falei, pois é, as fontes que eu peguei, as fontes que vocês têm acesso. A gente só precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Portanto, o nosso convite de hoje, para a gente começar esta hora, 1h30 juntos, é que nós tenhamos o cuidado de refletir a partir deste olhar da Casa Espírita como universidade do Espírito. E, portanto, todos aqui como graduandos nesta universidade. Porque quando pensamos em atualidade, é difícil não pintar um cenário bem caótico, né? Nós temos enfrentado, talvez, uma das fases mais conturbadas da humanidade, de rápidas transformações, rápidas e intensas transformações. Atualmente, o progresso, do ponto de vista civilizatório, ele se faz em progressão cada vez mais geométrica. Ou seja, se antes a gente gastava 10 anos para uma tecnologia se estabelecer, igual, por exemplo, a televisão, hoje o celular gastou 5. Logo mais, quando a gente tiver aí a implantação de uma nova tecnologia, que serão as lentes de contato, a Samsung já definiu que não vai investir mais em celular. Agora só vai investir nessa lente de contato. Ela não vai gastar mais 5 anos. Essa tecnologia vai gastar 2 anos e meio para se implantar. Então, as informações e o acesso a tudo isso tem sido intenso no nosso universo. E isso tem gerado em nós um movimento que a grande maioria de nós desconhece, não percebe. Nos caracterizamos por construções cada vez mais fragmentadas. Não, a mão vai. Nós temos sulcado, ferido nossos conjuntos energéticos, para não definir aqui perispírito ou qual corpo que seja, mas temos fragmentado este nosso padrão mental a partir do egoísmo, da angústia. Quem aqui, com muita honestidade, não viveu algum episódio de angústia? Eu nem vou falar na existência inteira. Recentemente. Levanta a mão. Quem não viveu um episódio de angústia? Ninguém, né, gente? Todos nós tivemos algum episódio de angústia, não é? Alguns de nós nem foram só episódios, se cronificaram, passaram a ser o nosso estado permanente. Quantas vezes o medo não tem permeado o nosso cotidiano? Eu não estou falando de um grande medo, eu estou falando dos medos mais simples do nosso dia a dia. O medo nos relacionamentos, o medo nas escolhas. Como temos tido medos nas nossas escolhas? Ou então o ódio. Eu pessoalmente acho que a gente devia estudar mais o ódio na Casa Espírita. E olha que eu sou super a favor de que a gente desvende as virtudes. Mas é porque a maioria de nós espíritas, perdoando as generalizações, não acreditamos que somos capazes de odiar. Não acreditamos, mas odiamos. Porque fazem parte, no leque da nossa história evolutiva, estas emoções e vibrações. Elas, de alguma forma, podem ser até úteis. Se não fossem parte do nosso cotidiano,
Kardec não teria colocado a lição da cólera. Para quem teve o cuidado de ler a lição da cólera, se já viveu um episódio como aquele, identifica na hora. Está lá narrado. O colérico não percebe a sua expansão. E só depois que tudo passa e o estrago está feito, com as minhas palavras, obviamente, é que o colérico consegue perceber o que fez. Ô gente, vai salvar uma meia dúzia aqui que não tenha agido assim alguma vez na existência, não é? E meia dúzia eu estou sendo generoso, hein? Vivemos esses episódios, não vivemos? Isso é atual para nós, faz parte da nossa realidade. Por isso que, cada vez mais, o meio é uma eficaz balança de nós mesmos, porque reflete muito do que somos e almejamos. E como está o nosso meio? Caótico. Em Uberaba, vizinha de Uberlândia, nesta madrugada, houve um episódio lá que mais parecia uma guerrilha, que a gente acha que acontece só no Oriente Médio. Não, aconteceu lá em Uberaba, de madrugada. Porque o meio tem nos induzido nesta nossa história evolutiva. E é necessário que assim seja. Porque enquanto não induzimos o meio nos induz. É por isso que procuramos a casa espírita. A casa espírita é um meio que nos induz. Ainda não temos, hoje mesmo eu comentei isso com o Cláudio, ainda não temos a capacidade do Chico de induzir o meio. Para tanto, bastava ele estar debaixo de um abacateiro que ele transformava aquela reunião numa reunião verdadeiramente cristã. Induziu o meio para aquela experiência. Porque muitas vezes os nossos registros são imagéticos e interpretativos. Porque a nossa memória não guarda fatos. A nossa memória guarda interpretações deste fato. Por isso que o meio nos alcança com tanta facilidade. Porque eu recebi as imagens do incidente em Uberaba e poderia muito bem multiplicar essas imagens. A princípio eu diria, nossa, para avisar as pessoas o que aconteceu, né? E eu estaria dando mais margem para mais interpretações de um fato que às vezes teve X ou Y característica. Difícil pensar nisso, não é, gente? Difícil começar uma semana espírita pensando nisso, não é? É difícil, não é fácil. Porque enquanto não desenvolve a razão e a inteligência, a criatura é induzida pelo meio. E aí eu pergunto para vocês: vocês se sentem induzidos pelos meios que estão? A resposta vai qualificar o estado da sua razão e da sua inteligência. E cuidado! Às vezes a gente acha que manda no meio, mas é o meio que manda na gente. Os conflitos cresceram e crescem, a revolta surge, as dicotomias aparecem de forma gritante no pensamento atual. Crer e não realizar, construir e não edificar, gera este estado em nós. Quantos de nós creem na imortalidade e não a edifica em si mesmo? Difícil aceitar isso, gente. Difícil. A turbulência do pensamento aumenta sob a influência do materialismo. Vamos ver quem vai ter coragem de responder. Quem é ciumento aqui? Faltou coragem. O que é o ciúme? É a manifestação mais ilusória do materialismo. O ciumento acha que é dono de alguém ou de alguma coisa.
E eu tenho certeza, sem medo nenhum de errar, que todo mundo que acha que é ciumento não se acha materialista. Porque esta é uma capacidade do ciúme. Tornar tudo mais relativo para que você tenha mais motivos para ser dono e controlar a pessoa ou os objetos. Porque às vezes a gente acha que ciúme é só de marido olhar para a mulher na rua. Às vezes a gente tem ciúme de livro, presente, meu caso. Eu tenho ciúme dos meus livros. Ciúme. Não gosto de emprestar. Não gosto que os outros usam. Acho que eu sou dono do livro, não sou? Não sou. Então as manifestações do ciúme geram as turbulências no nosso pensamento materialista. Às vezes você não é materialista, mas adora ter uma conta bancária gordinha, né? Ilusão do ciúme materialista. Mas eu estou sendo apenas precavido, previdente. Mentira. Você está sendo materialista. Porque é esta fragmentação que tem caracterizado a nossa atualidade. Cansados de sofrer, gerações sucessivas buscam todas as alternativas e formas enganosas para aliviar a consciência desalinhada, em clara oposição íntima ao código divino. Sabe qual que é a estratégia do espírita para justificar o seu materialismo? Quando Kardec fala assim, ó: viva o homem no mundo conforme os homens do mundo. Essa frase tem justificado a maioria dos nossos escorregões no materialismo. Porque a gente fez desta lição a justificativa para que eu continue sendo do mundo, esquecendo que a maior bandeira que Kardec levanta é a bandeira de que eu não sou do mundo, eu estou no mundo, e muito rapidamente. Aqui já são 71 anos, ó. Piscou, passou. O Cláudio não exagerou não, porque ele não mudou nada, mas eu tinha 7 ou 8 anos quando eu conheci o Cláudio. Não tem nada a ver, não. Eu sei que formol que esse homem dorme. Aqui, a bondade dele, né? Não é? E já são aí algumas décadas. Então, quantas vezes a gente, sem perceber, mata o tempo, acreditando que estamos enganando o tempo. E não estamos enganando a nós mesmos. E esse excesso de mentira acaba nos fragmentando, nos tornando frágeis. A gente deixa de saber o que é verdade. A insatisfação de toda sorte domina o homem moderno. Quem aqui é satisfeito? Tá vendo, gente? Que difícil isso. Lembra por que eu avisei para vocês que o nosso começo ia ser doloroso? Doloroso. É dureza se admitir para si mesmo que você é insatisfeito. Nós somos. E multiplicamos a nossa insatisfação, azedando a vida do outro. Essa é uma expressão que a irmã Stivô usa, não vou conseguir lembrar do livro agora, Mereça Ser Feliz, que ela fala do azedume. O azedume é como um vírus que contamina o outro, mas todo mundo que é azedo é insatisfeito. Ô, gente, tem dia que eu vou te falar, a gente é pego numa onda de azedume,
que esse dia é melhor você ficar na sua o mais quieto possível. Porque o primeiro que aparecer, você vai contaminar. Nossa atualidade. Eu não estou inventando isso. Eu estou observando isso. De vocês, de mim, dos meus pares. Estamos profundamente insatisfeitos. Sendo que somos a geração com mais acesso a conforto e bem-estar da história da humanidade. E parece que não nos completa, não nos é suficiente. O desconhecimento da vida e de sua essência, do ser espiritual que é, afastam-no cada vez mais dos princípios que nortearam a sua reencarnação. Nós desconhecemos a nossa vida enquanto ser espiritual. E isso é tão fato que nós falamos nas nossas muitas vidas. Quem é que já teve muitas vidas? Levanta a mão. Pois é, gente. A gente nunca teve muitas vidas. A gente tem uma vida só. Não é uma questão terminológica, não é uma questão semântica, é uma questão de entendimento. Eu fui criado uma vez só e recebi a vida, e a partir daí vivi múltiplas experiências, em múltiplos estados. Por isso que estamos insatisfeitos. Porque não percebemos quantas vidas nós desperdiçamos na nossa ilusão das muitas vidas. Não percebemos, porque não queremos enfrentar que tudo é uma linha só que eu construí. A minha vida enquanto ser espiritual. E vamos mais longe. A gente foge tanto de ser espiritual que não é raro alguém chegar um para o outro amigo aí e falar assim: nossa, rapaz, essa noite o meu espírito foi num lugar tão bom. Uai, o meu espírito não vai em lugar nenhum, não. Eu vou. Eu sou o espírito. Porque se o meu espírito for, não sou eu. É um objeto a par de mim. Pela careta de todo mundo, vou explicar de novo. Quando eu me refiro a mim mesmo, que sou espírito, como meu espírito, eu estou fazendo uso de um pronome possessivo, meu. E eu só posso fazer uso do pronome possessivo de algo que eu não sou. Ao dizer meu espírito, eu me refiro a algo que eu não sou. Mas eu sou o espírito. E deveria dizer: nossa, essa noite eu fui em um lugar tão bom e deixei o meu corpo lá na cama. Porque o meu corpo é um uso momentâneo que não me pertence, que eu não sou. Questões tão simples, né? Mas que tem cada vez mais gerando esta insatisfação. E eu estou falando isso para nós, que nos arrogamos detentores do conhecimento espiritual. E continuamos repetindo: meu espírito para lá, meu espírito para cá. E vamos continuar, se não começarmos a refletir em profundidade e mudar os nossos questionamentos. O ser se questiona quanto à realidade espiritual e sua essencialidade divina. Conhece a reencarnação, mas não a operacionaliza no seu cotidiano. Isso é tão real que há alguns dias de desencarnar, uma figura importante de Uberlândia, do movimento espírita, que é muito próxima de nós, vou omitir o nome,
estava, né, na chamada agonia da morte, e nós estávamos lá juntos, ele pegou na minha mão e ele falou assim, ó, você tem certeza que a gente não morre? O que eu respondi para ele? Tenho certeza. Da boca para fora. Porque na hora eu pensei assim, gente, se eu tiver mentido para esse homem? Aí eu pensei, não, mas se não tiver, ele vai poder prestar conta. Pensei, aí eu forcei. Tenho mesmo. Porque prestar conta ele nunca vai vir, né? Um dos trabalhadores mais representativos da nossa cidade. Porque a nossa realidade espiritual, ela é externa para nós. Ela é distante para nós. Isso é a nossa atualidade. Somos espíritas sem sermos espíritos. Não é? Não nos sentimos espíritos. E aí, todo tipo de conflito frente a este conceito vai surgir. Tem um filme no Netflix, para quem gostar de filme, eu adoro, chama O Céu é de Verdade, ou O Céu é Real. O Céu é de Verdade, né? Eu vi ontem à noite. Gente, é o conflito de um pastor que a criança tem um problema lá de saúde, né? Não chega a viver uma experiência de quase morte, não, mas é o suficiente para esse menino estabelecer contato com Jesus e voltar trazendo a realidade do mundo espiritual. Para os protestantes não evangélicos, a realidade espiritual se encerra, né? Qualquer intercâmbio que exista tem que ser de Jesus para com o ente desencarnado, não, né? Morto. E aí o filme é interessantíssimo, vai mostrando o choque dele como pastor. E aí em determinado momento ele fala assim, nossa, será que todo pastor, todo mundo que professa uma religião, já se pegou questionando se de fato acredita no que professa? Eu devolvo a pergunta para vocês. Nós, espíritas, adoramos falar da mediunidade, mas só acreditamos na mediunidade que gela a mão. Só. A gente não acredita na mediunidade, às vezes, do passe. Não acredita. A gente acredita na mediunidade que corta e tira o tumor. Mas a gente não acredita na mediunidade do livro. É da cabeça do cara. Somos nós. Estou falando da nossa atualidade. O espírito indiferente não movimenta as suas energias, perdendo ressonância com a consciência, construindo barreiras vibratórias que enfraquecem a sua vontade. Olha essa imagem. Este é o olhar da indiferença. Este é o nosso olhar. Esta é a nossa face. Nossa, Luan, você está duro demais. Eu estou colocando os fatos na mesa. E como diz Kardec, contra fatos não há argumentos. Essa indiferença nossa começa no lar. Somos indiferentes às requisitações emocionais do nosso marido, à infantilidade dos nossos pais, porque às vezes os pais são infantis também. São pais, mas antes são espíritos, aprendendo como nós todos estamos. Às vezes somos indiferentes à maturidade dos filhos. Abre parênteses, não estou querendo com isso dizer que a gente deva obedecer nossos filhos, igual um livro que foi recentemente editado aí. Não, pai manda, filho obedece. Era assim que era na minha casa, deu certo. Porque quanto mais nós exercitarmos o olhar para o outro não materialista,
menos indiferentes nos tornamos. Mas se temos cotidianamente materializado o nosso pensamento, só vemos o outro no que nos interessa, no que nos beneficia. Por isso que enfraquecemos a nossa vontade. E quando o ser enfraquece a vontade, o que acontece com ele? Ele desanima. E o que é o desânimo? Ânima é alma. Desânimo é estar sem alma. E o cara morre. O desanimado morre. Porque a gente morre muitas vezes numa existência, gente. Muitas vezes. A gente nasce muitas vezes. Eu sou pai há 2 anos. Minha filha tem 2 aninhos. Minha filha nasceu, eu nasci também. Porque menino vem com bula. Não é? O seu, não é? Com bula de remédio. Ninguém ensina. Olha que eu tive uma mãe muito presente. Mas não tem bula, gente. Você tem que nascer de novo. Para ser honesto com vocês, eu acho que eu tomei até injeção de esquecimento. Porque eu não lembro de algumas coisas que eu vivi antes da paternidade. E são só 2 anos. Tamanha intensidade que essa experiência estabelece na intimidade da gente. Mas eu também posso morrer de outras formas. Eu posso morrer quando um filho meu morre. Que deve ser uma experiência inigualável. Vez outra lá em Uberlândia, ou mesmo em Uberaba, o pessoal critica a fase mediúnica do Chico, em que ele só recebia as mensagens dos filhos mortos, né? Eu dou muito valor nos livros de Emmanuel e nos livros de André Luiz, mas eu acho que o que o Chico fez consolando as mães é o que fez o Chico virar uma estrela luminosa. Porque eu fico imaginando como é que deve ser eu perder a minha filha, que eu acho que é minha, né? Se eu sou apegado a essa ideia, pensamento materialista, eu vou sofrer demais nesse processo. Por isso que enfraquecer a vontade é desanimar e muitas vezes morrer, e temos morrido cotidianamente, mas não temos morrido a morte necessária. Mas que morte necessária? Cronifica-se em nós a depressão. 2020, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, acho que 78% da população brasileira estará deprimida. E mais de 20, agora o dado me fugiu, acho que mais de 20 milhões no mundo estarão deprimidos. Acho que é esse dado mesmo, se não me falha a memória. Se eu tiver errado. No Brasil, mais de 60. 60%, somos 200, daria 120 milhões. Aí, então são 2 bilhões. 2 bilhões. Deixa o dado, fica com a informação importante. Gente, mais da metade da população brasileira, em 4 anos, 3 anos, viverá a depressão. E a maioria jovens. Mas eles não estão viajando na maionese, não. Quem já viveu ou está vivendo um episódio depressivo? A outra metade que não levantou a mão é porque não sabe ainda. Eu avisei que ia ser dureza. Porque a gente ri, gente, para não chorar, né? Para não chorar de tristeza. Para não chorar. Rir da própria desgraça. Literalmente. Eu não falo essa palavra porque minha avó uma vez lavou minha boca com arruda. Eu nunca mais falei essa palavra, porque o gosto de arruda é horrível. Eu nunca mais falei essa palavra. Cada um seus métodos, né? Deus se O desânimo e a tristeza, gente, também tem caracterizados nós, os espíritas. E não vamos longe.
com o perdão da licença, vocês não estão se sentindo mais tristes agora do que quando chegar? Quase depressivo. Quase deprimido, né? Isso é a força de indutância da palavra. Que deliberadamente eu planejei gastar 15% do meu tempo para revelar isso de vocês. Porque eu não induzi se não estivesse latente em vocês. Porque não há nada que esteja escondido que não será revelado. Então, muito prazer. Esta é a tristeza e a insatisfação que vocês carregam. Porque, obviamente, conforme as imagens foram se sucedendo, cada um foi acionando a sua tristeza, a sua dor, a sua angústia. Mas para que começar uma semana de glórias lembrando da minha tristeza? Porque todos vivem tristezas. Todos. Jesus se sentiu triste. E nós, na nossa incompreensão crística, não queremos lhe atribuir este sentimento. Mas está lá, em 3 livros da Joana de Ângeles. O primeiro da série psicológica, que coincidentemente tem o mesmo nome da nossa palestra: Jesus e a Atualidade. Jesus é a alegria, em que ela fala da tristeza, em que ela lembra Jesus no Monte das Oliveiras com profunda tristeza. Depois, no Psicologia da Gratidão, em que ela fala do mau humor, como o mau humor tem nos caracterizado em função do excesso de informação que temos tido. Aliás, o dado não é dela, mas vale a pena lembrar. O excesso de informação hoje é especialmente oriundo das tecnologias, não são? Quem aqui, quando acorda, abre o WhatsApp? Não, já fala a verdade. Você está muito mentiroso. Quem... Pode levantar as mãos. Mas tem uma pergunta melhor. Quem, antes de dormir, olha o WhatsApp? Dá aquela geral nas redes sociais. Não. Todas não, só uma, né? Menos mal. Olha, segundo cientistas comportamentais da Inglaterra, todo mundo que levantou a mão é viciado em tecnologia. Viciado. Porque a primeira coisa que quando a gente faz ao acordar, gente, é levantar, escovar os dentes, fazer xixi. Essas coisas que a gente faz primeiro. Então, eu abro o WhatsApp, porque o celular está do meu lado. E eu vou falar mais. Eu estou tentando essa estratégia, não estou dando conta. Vou falar mais. Quando de madrugada eu recebo uma mensaginha, eu olho. Eu olho e fico com raiva quando é de operadora. É verdade. E fico com raiva quando a mensagem é de operadora. Não é alguém, você está acordado? Eu tenho um álibi, que eu tenho hábitos noturnos. Eu costumo dormir 3, 4 horas da madrugada e acordo um pouco mais tarde. Então é um álibi, mas só está enganando a minha consciência. Continua vício do mesmo jeito. Portanto, a tristeza, gente, ela faz parte de nós. Ela é uma emoção que permeia o nosso progresso. Tanto permeia que nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos saber como que ela funciona para que a gente tenha condição de educá-la. Por que é tão importante descobrir a nossa tristeza? Para buscar
Porque senão a alegria não tem sentido, gente. Nós estudamos 1 ano o que é a alegria no nosso grupo de estudo do ser espiritual. E quando eu comecei o estudo da alegria, para vocês terem noção do tanto que eu estava empolgado, a gente ia montar um circo espiritual na nossa casa espírita. E aprender de malabares a equilibrar na corda bamba, fazendo obviamente relações com as nossas experiências espirituais. Mas quanto mais começava o estudo da alegria, mais tristeza vinha à tona. E aquilo me incomodava, eu conduzi o estudo. E eu não entendia que toda vez que eu trazia alguma coisa, gente, olha isso, porque precisamos tal. Mas isso já aconteceu comigo, foi tão difícil. Por 7 meses deste 1 ano, nós avivamos nossas memórias de tristeza. Até que um dia eu apelei mesmo. Certo, eu apelei e questionei os espíritos amigos. Mas por quê? Por que tanta tristeza? Eu não tenho mais recurso de onde tirar para a gente trabalhar a alegria. E o amigo espiritual disse assim: porque a alegria é a tristeza requalificada. Porque tudo que é triste hoje para o ser é apenas uma experiência, uma vivência mal interpretada. Porque não há nada que seja verdadeiramente triste. Nada. Embora tenhamos enormes aflições. Por isso que o Cristo esteve triste. Mas a tristeza do Cristo não era conforme a gente entende a tristeza. A tristeza do Cristo é aquela do episódio narrado pelo Hilário, em que Eurípides pôs-se a dormir e aí viaja, esplendorosamente pelo cosmos, até que ele chega em dado lugar, é uma relva, e nesta relva ele percebe um ser a caminha de luz diáfana, caminha até ele, chega lá, percebe que é Jesus, põe-se a chorar copiosamente. Jesus não se manifesta. Ele então cria forças e se aproxima e percebe que o Cristo está chorando também. Ele rompe o silêncio e pergunta: mestre, por que tu choras? E Jesus nada diz. Ele, porque queria se fazer ouvido, se fazer percebido, ainda questiona: chora por aqueles que descreem de sua figura? Jesus estabelece contato visual com Eurípides, olho a olho, espírito a espírito, respira profundamente e responde: não choro pelos descrentes, que de nós merecem todo amor. Choro, meu filho, pelos que creem, mas não me vivenciam, mas não me praticam. Esta é a tristeza que nasce do outro. Nós não vivemos esta tristeza. A tristeza que nós vivemos é a dos apóstolos, que quando Jesus, às vésperas de ser preso, está no Monte das Oliveiras e fala assim para os discípulos: fica aí orando, eu vou me recolher e já volto. E quando ele volta, como é que os apóstolos estão? Dormindo. Mas tem uma frase de Lucas, se não me falha a memória, 22:46, porque eu nunca esqueci isso: e eles dormiam de tristeza. Está lá no Lucas, literalmente. É como nós estamos, gente.
Essa é a nossa atualidade, dormindo de tristeza, porque temos Jesus, porque estamos com Jesus, mas não o vivenciamos. É por isso que o nosso tema é Jesus e a atualidade, porque a nossa atualidade pode ser esta horrível que vocês acabaram de pintar. Eu só induzi vocês, mas tudo que vocês perceberam está na intimidade de vocês. Ou nós podemos pegar a segunda palavra do nosso tema, Jesus e a atualidade, e perceber que Ele havia nos dito: todos nós viveremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é ter o quê? Coragem. Ter alma. Porque desânimo não é ausência de alma? Pois então ter ânimo é ter alma. Tem de bom ânimo, tenham vida. E ao fazer isso, o Cristo nos revela a maior certeza do nosso processo evolutivo. Teremos sim muitas tristezas, e daí? Se precisamos que estas tristezas sejam convertidas em alegrias, ao estudar um mês a alegria, diferentemente dos 7 outros meses, nós começamos a perceber que a maioria das nossas tristezas, a ausência de um pai na infância, uma mãe muito autoritária, uma cidade que não me compreende, isso não era tristeza, isso era alegria pura, porque era a partir disso que estávamos crescendo. E neste único mês no nosso estudo, começamos a requalificar as nossas experiências, as nossas memórias, que não são mais do que interpretações das nossas vivências. Porque a verdade é que a alegria está ao nosso redor. Basta que a gente a perceba. Enxerguemos esta alegria. Não sem motivo eu comecei a apresentação com os olhos, porque nós não temos tido olhos de ver para requalificar as nossas experiências, as nossas vivências. Eu havia trazido para vocês, olha só, ao reconfigurar nossas tristezas, gente, vivenciaremos um processo muito doloroso. Este processo é o processo da transição, em que tudo que foi vivido no mundo de provas e expiações agora precisa ser requalificado para o mundo de regeneração. Na regeneração não acabam-se os problemas do homem, muda-se o olhar do homem sobre os seus problemas. E este é o convite de Jesus na atualidade. Continuaremos aflitos, porque a aflição é a bênção que nos faz progredir. A aflição desacomoda o espírito que dorme na indiferença. Sai da zona de conforto, que nada mais é do que a expressão máxima do materialismo. Nos escondemos no materialismo. Nós quem? Espíritos, essência espiritual. Ao olhar nossas tristezas,
teremos condições de nos envolver amorosamente. Envolver é a palavra adequada, porque as nossas memórias, nem todas são permitidas estar à tona. Imagina se fosse, não daríamos conta. A misericórdia divina é tão providencial que ela permite apenas um recorte na nossa anterioridade para que a gente encontre com as nossas tristezas. Portanto, nosso objetivo não é mais temer a dor, porque a dor, segundo Leon Denis, é a potência na alma. Na alma. Aceitar isso, no mínimo, é consolador, porque permite que a gente... Não, preocupa não, o outro mesmo já está ótimo. Bom, ânimo de Jesus. Olha só, quem arrisca dizer quem são essas três pessoas? Não, essas três imagens aqui. Alguém falou um aí? 1, 2 ou 3? Fica o último. Primeiro. Escutei aí. Gandhi. Certeza absoluta? A gente tá meio sério, hein? Eles estão meio carrancudos. São três figuras de pessoas notáveis na sua juventude. Eu fiz questão de trazer essas imagens para vocês a partir das pesquisas de Lavater, que é a penúltima reencarnação de Eurípides, que estabelece uma ciência não aceita pela academia, mas nem por isso para mim é desprezada, chamada fisiogonomia, que é um estudo da face humana. E a partir da face humana, a determinação do caráter dos indivíduos. Eu tive acesso até a um dos livros que o Lavater publicou, ele está digitalizado em PDF, uns amigos meus conseguiram me enviar. E a partir disso, isso me influenciou demais. Perceber no outro traços, né? Às vezes, eu não vou dar nenhum exemplo aqui, para que eu não faça um julgamento de ninguém, mas às vezes, pessoas públicas, né, notórias, você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tem uma cara de má. Ou, nossa, essa pessoa tem um semblante tão bom, né? Eu tenho um exemplo que foi a primeira pessoa que eu comecei essa pesquisa. Lembra a dona Zilda Arnes? Gente, o que a mulher tem, que ela é bonita daquele jeito lá? Olha a beleza que ela expande. Mas quando eu comecei a fazer isso com essas figuras, eu me espantei com uma coisa. Isso é verdade, minha avó falava, Chica, ela é feia demais. Minha avó vivia falando isso. Eu me espantei ao perceber que jovens taciturnos, seguramente a gente tem uma influência cultural, né? Mas eu não posso deixar de inferir que quando a neve dos tempos tocou os três, a alegria também veio junto. Não é? E inclusive, sabe uma coisa interessante? Os três, na onde eu peguei essa fonte aí, fala até assim, engraçado, ambos eram pessoas os três eram de cor, né? Aqui no Brasil a gente chama o Chico de mulato, né? Ou a mulata. Você já parou para pensar de onde que vem mulato? Mulata? Vem de mula, gente. Vem de mula. É depreciativo. Isso, do muar. É tão depreciativo que eu fiquei pensando, pois é, os três foram mula de Jesus, né? Carregaram Jesus nas costas. E por que carregaram? Descobriram a verdadeira alegria, gente. Então, pensem comigo.
O Chico era aquele que chegava sorrindo nas reuniões. E quando alguém questionava, por que você está rindo? Ele falava, estou rindo de mim mesmo. Aliás, tem um caso que eu adoro do Chico, porque o Chico é o verdadeiro mineiro, né? O verdadeiro mineiro. Que ele estava contando o Adelino algumas coisas da vida íntima de Jesus. Idade, o contexto de nascimento, informações, né, privilegiadas que o Chico tinha acesso, né? E aí o Adelino ficou tão empolgado que ele falou assim, nossa, Chico, pelo amor de Deus, deixa eu anotar essas coisas, porque eu preciso publicar isso. Aí o Chico, mais que matreiro, rápido, falou assim, pelo amor de Deus, eu estou contando isso para você aprender. Se fosse para publicar em livro, publicava nos meus, Só o Chico para ter esse humor afiado, né? Porque o Chico, gente, descobriu que ele vivia alegre, muito alegre, porque ele vivia rodeado de gente. Era gente que deixava o Chico feliz. A imagem pode não ajudar, mas cada uma dessas massinhas aí, é gente. Foto de 1964, se não me falha a memória. Enquanto o golpe acontecia, o Chico dava o golpe na encarnação, vencia a si mesmo, se rodeava de gente, porque era isso que o tornava feliz. E aí, eu tive que fazer o exercício do Cristo. Se a boa nova é a boa notícia, eu fiz uma pesquisa, graças à informática, não fiz isso manualmente, a partir do Pentateuco, aonde a palavra alegria era citada. Isso no nosso estudo lá de um ano, tentativa desesperada da galera entender o que era alegria. E eu fiz esse levantamento terminológico da palavra alegria. E para minha surpresa, teve um texto só que teve a maior quantidade de citações. O texto A Beneficência, do Bispo de Argel, que eu tomei a liberdade de transcrever inteira, porque senão vocês não acreditariam em mim. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Quais as festas mundanas que se pode comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e amarguras? Mas o bispo não para. Compreendei quão deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. 8 citações da palavra alegria, literalmente, reunidas num só título: a beneficência, que é também outro nome da caridade. É por isso que, ao descortinar a tristeza, sabemos onde procurar o remédio para elas. Já sabemos o caminho para tornar nossas vidas verdadeiramente felizes, alegres. A alegria está na beneficência. Por isso que, ao definir o tema na atualidade,
eu pensei que Jesus precisava ser resgatado na sua expressão menos professada. Pouquíssimas pinturas na história da arte mostram Jesus sorrindo. Porque para nós, progresso é sinônimo de austeridade, sisudez. E os 3 que eu apresentei provam exatamente o contrário. Eles estão sorrindo, já mais velhos. Por isso, a alegria é para nós uma experiência cotidiana que devemos estabelecer em nossa intimidade a todo instante, em cada fase da nossa existência, porque é na existência que construímos valores para a imortalidade da vida que possuímos. É na infância, na juventude, na fase adulta, na maturidade. Todos nós precisamos descobrir a fonte inesgotável da alegria em nós. E, na ausência de uma resposta mais clara, o bispo não poderia ter sido mais claro, mais incisivo. É na prática da caridade. Na caridade comigo e para com o outro. Porque agora caminhamos para a experiência no íntimo e no outro simultaneamente. Porque não me importa mais ter a tristeza. De que adianta eu pesquisar tanto o sentimento X e tentar tirá-lo de mim? Não me interessa a tristeza que eu tenho. Ela é só parte de um processo. Me interessa como devo fazer para construir a alegria. A alegria de estar aqui. A alegria de estar em família. A alegria de compartilhar um momento tão único, que às vezes não tem significado para ninguém, mas tem para você. A alegria da criança e a alegria do velho, destituída de preconceitos. Porque Jesus nos lembra a alegria de servir um amigo. Eu hoje estou tendo uma alegria que fazia quase, talvez 15 anos que eu não tinha. Reencontrar um amigo, amigão. Só soube ontem que ele está aqui. Nem achei que ele estava no Brasil. Tem preço essa alegria? Tem dimensão essa alegria? Ela é difícil até de ser controlada, porque minha vontade é chorar e falar: ah, encontrei. Esse é o nosso sentimento, não é? E por que então nos esquecemos dela, nos perdendo nas questões mais estúpidas da atualidade, sendo que o que deve ser atual é o Evangelho em mim? Sendo que não precisamos mais interpretar o Evangelho. Precisamos que o Evangelho interprete a nossa vida. Muda tudo. Eu insisto, não é um jogo de palavras. O Evangelho precisa interpretar a nossa vida, para que sejamos alegres ao lado dos amigos. Prenúncio do paraíso no céu e inferno é ter amigos. O espírito, tomado pela alegria, gera um alto padrão vibratório que passa a ser responsável pela harmonia íntima, aumentando seu estado de confiança no porvir e estabelecendo vínculos de fé, estruturando o pensamento para um novo caminho evolutivo. Fé é força. Fé é força. Força potencializado pela alegria,
que irradia molecularmente, multiplicando energias já existentes. Expande. Hoje, infelizmente, o tempo não permitiria, mas nós estudamos as moléculas da alegria, como ela se estrutura em nossa intimidade e como ela aciona, multiplicando vibrações. Por si só, ela não produz nada, ela precisa de elemento para multiplicar. Ela precisa ser ativada. Com o quê? Com as nossas memórias, porque somos muito felizes, mas nos esquecemos de ver esta felicidade pulsante, latente, porque, a não ser que ele tenha mentido, o reino de Deus é chegado. Não é vai chegar, não é lá, é chegado, é presente, é aqui, é certeza neste momento. E se o reino de Deus é chegado, nos alegremos, não temos motivo para as tristezas, os nossos conflitos permanecerão, benditos sejam eles. Abracem seus conflitos, peçam como Francisco de Assis os pedia. Nós também podemos ser como estes luminares. Já temos vivências e experiências suficientes para agora ter coragem de pedir estes conflitos, porque estes conflitos nos farão felizes, alegres, livres. Não precisamos temer, porque quem teme não acredita no futuro, e a alegria aciona a fé, e a fé me dá a certeza de um porvir, a convicção, porque a realidade é a convicção impressa na imaginação, e nós não temos imaginado o reino de Deus em nós, por isso que temos sofrido tanto. Nós não temos pensado, como é se o meu lar fosse um reino de Deus? Como é se o meu marido estivesse ao meu lado no reino de Deus? Como são meus filhos no reino de Deus? O reino de Deus nascerá na nossa imaginação, porque a mentira é a convicção insegura do amanhã, por isso que ela é mentira, e a verdade é a certeza do amanhã. A alegria é o prenúncio da verdade, ela anuncia este estado em nós. A alegria de nos reunirmos, não para um futuro distante, mas para agora, para sermos felizes hoje, com tudo que já temos de bom, e vocês e nós temos tanto de bom em nós, que nos esquecemos as nossas potências. Quem aqui já falou para alguém o quanto ele tem de bom? Às vezes aqui é mais fácil. Comecemos aqui, para depois tentar em casa, para depois tentar nos laços mais próximos. Mas comecemos a ter olhos de ver do início da nossa apresentação. Porque os olhos de ver, gente, é os que requalificam o nosso progresso. E aí nós mudamos a nossa realidade. Nós alteramos a atualidade para que a gente finalmente tenha plena segurança de que cada um pode contribuir. É a palavra do Paulo.
Cada um que contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esta alegria está em nós. Ela é divina. Ela se entusiasma, porque entusiasmar-se é ter Deus em mim. É o significado da palavra entusiasmo. Então, iniciemos essa semana deixando as tristezas de lado. Construamos novas alegrias para olhar para as tristezas com novos olhos. Abençoadas tristezas, abençoadas aflições. Saiam daqui decididos e motivados a ressignificar uma das suas tristezas. Olhe para ela diferente. Hoje, só hoje, talvez amanhã, o meu influxo indutório tenha se perdido. Mas hoje é possível que você chegue em casa e pense: essa tristeza ela é tão boa para mim. Ela me faz ser melhor. Ela me faz crescer, ela me estimula, ela me traz claridades. Saiam resolutos e decididos, como Paulo saiu, mesmo que cego, mas respondendo a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Porque o Cristo que precisamos celebrar, nas palavras do Chico e não minha, é o Chico da alegria. Porque alguém questionou se Jesus reencarnasse, como ele chamaria? E o Chico, numa emocionante colocação, diz: penso, meu amigo, que ele se chamaria a alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Construamos a alegria. Esta mesma alegria com que eu encerro, em poder ter tido a atenção de vocês e a vibração amorosa nos olhares, dos quais eu os li. Mas, mais importante, foi eu sentir a alegria de poder servir. Porque os talentos que temos são as nossas verdadeiras propriedades. E este eu quero colocar a serviço da grande alegria. Gente, meu abraço. Obrigada. Gente, meu abraço.